E aí galera, Giroflu na área, seu giro de notícias do Fluminense. E aí, como é que vão? Tudo bem? Acredito, né, que depois dessas últimas notícias, né, dos últimos dias, o ambiente no Fluminense, né, deu aquela amenizada e as coisas estão, pelo menos, né, se mostrando um momento, né, que tendem a melhorar. Mas nada disso está consolidado ainda. Hoje mesmo tem mais um jogo difícil, complicado. Adversário que vem forte, vem tendo bons resultados nas últimas partidas, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. O Atlético Mineiro fez muitas contratações nessa janela, inclusive trocou o seu técnico e a torcida, né, vem se empolgando muito com as atuações do Galo. E enfrentará na tarde de hoje o campeão da América, que não está numa boa fase, mas estamos buscando retomar as vitórias. Mas antes de dar entrada, né, nesse papo de hoje, gostaria de pedir a cada um que estão seguindo o canal, que possam estar também recomendando o canal aos demais amigos, deixe seu like, compartilhe com seu amigo tricolor, para que a gente possa fortalecer a nossa comunidade cada dia mais. É isso aí, valeu? Pois bem, o Fluminense enfrentará na tarde de hoje, às 4 da tarde, lá em Vitória, capital do Espírito Santo, um confronto, né, que é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrentará o Atlético Mineiro, confronto esse que é complicado por si só, porque o Atlético Mineiro vem nas últimas temporadas montando um bom elenco e dessa vez, além de estar tendo esse time que é muito qualificado, vem de seguidos resultados positivos e o Fluminense não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tem apenas uma vitória e um empate e duas derrotas, somando 4 pontos, né? Empatou na estreia contra o Bragantino e ganhou na sequência e teve, no caso, uma derrota assim dolorosa, né? Contra o Corinthians, né? De forma humilhante até, diria. E o Fluminense está buscando, né, retomar essas vitórias, né? Até porque a Libertadores já está batendo a porta, onde o Fluminense também não faz uma campanha boa. Faz apenas uma campanha regular. É bem verdade que o Fluminense não perdeu ainda na Libertadores. Porém, a última partida, né, válida pela terceira rodada da Libertadores da América, o Fluminense poderia tranquilamente ter vencido o Cerro Porteño, porque o Cerro a gente viu que não é um time nem um pouco qualificado, não é um time que tinha assim vontade de vencer a partida. Acredito que até por isso que o Fluminense não perdeu aquele confronto e também porque o Fábio garantiu aonde dos momentos, né, onde o Cerro conseguiu criar boas oportunidades, mas a gente vê que o Cerro também não tinha criatividade, não tinha assim envolvimento. Praticamente chegou ao gol nos momentos onde o Fluminense falhou, numa bola aérea, chuveirinho, mas não tinha um estilo de jogo consolidado para buscar a vitória. E o Fluminense jogando com aquele pragmatismo conhecido, né? E aí a entrevista coletiva, o Diniz falando que estava tudo às mil maravilhas, porque se a gente olhar friamente o resultado, parece um bom resultado, porque o Cerro Porteño é um time de camisa, de tradição, de torcida. Você indo lá ao Paraguai e voltando com empate, parece um bom resultado, mas ainda mais se você levar em consideração que no grupo o Fluminense ainda é o primeiro colocado do grupo. Porém, a gente sabe, né? Libertadores não acaba na fase de grupos. Tem as fases mata-mata e os times que têm a melhor campanha, que tiveram as melhores campanhas na fase de grupo, tendem a ter a opção, na verdade, tendem a ter o mando de campo, né? Na partida decisiva, né? A partida da volta, na sua casa, nos seus mandos. Então, é importantíssimo o Fluminense pontuar, já agora nesse jogo contra o Atlético Mineiro, até para ir motivado, dessa vez agora para o Chile, né? Para enfrentar o Colo-Colo e mais uma vez fora de casa. Partida também complicadíssima, mas isso aí entraremos mais em detalhes na semana que vem. E hoje o Fluminense enfrentará, como eu falei, o Atlético Mineiro. O time praticamente deve se manter o mesmo que saiu contra o Corinthians. É bem verdade que teve algumas peças, algumas possibilidades que foram
observadas, né, pela imprensa num treino aberto que teve, onde será o local da partida, no estádio lá, no Vitória. E foi visto uma dessas opções o Alexander. Alexander, para quem não sabe, ele estava voltando de uma punição que ele recebeu junto com John Kennedy, Arthur e Cauã Elias. E Cauã Elias, Arthur e Alexander já retomaram as suas atividades, estão integrados ao elenco. E o Alexander, inclusive, tanto o Alexander quanto o Cauã Elias, eles entraram na última partida, né, válida pela Copa do Brasil, também nesse mesmo estádio de Fluminense vai estar jogando hoje. E eu, ao meu ver também, o Alexander deve ser titular. Não sei se ele vai de fato jogar hoje, porque a gente não sabe como o Diniz pensa. Mas o Alexander tem um talento assim que não pode ser desperdiçado de maneira alguma pelo Fluminense. É bem verdade que ele não retomou naquele mesmo ritmo que ele tinha, né, antes daquela contusão contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, no ano passado. Mas Alexander, até aquela contusão, era um jogador assim que eu acredito que estava até mais destacado que o André. E até acho que ele é mais habilidoso que o André, tem mais futuro que o André. Porém, o André, ele já é um jogador pronto, ele ainda vai evoluir, é verdade. Mas eu acredito que o psicológico, o mental do André é o diferencial. Aí termina ele sendo mais protagonista que o Alexandre por conta desse, da maneira como ele pensa, de uma maneira muito adulta e equilibrada, até mesmo dentro de campo, né? E fora de campo a gente tem visto o Alexandre se envolver em situações desnecessárias, e acho que até por isso que ele não vem tendo bons desempenhos em campo. Pois bem, então a gente não sabe como é que vai ser a formação, até porque o Lima, ele geralmente tende a fazer essa opção como volante, mas a gente sabe, o Lima, eu acho o Lima, a torcida pega muito no pé dele, acho desnecessário, e até por isso, em alguns momentos, né, por exemplo, nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, que ele tem essa característica, né, do chute fora da área, ele marca o gol, né, mas a arbitragem acaba dando o gol para o Terans. Porém, o chute, né, o mérito do chute foi do Lima. E lá no momento, né, a torcida até comentou que o Lima não teria comemorado o gol. E eu acho que até isso é uma espécie de retaliação, né? A gente viu até no ano passado o Marlon, né, numa rodada do Campeonato Brasileiro, agora não vou lembrar contra quem. O jogo foi até em Volta Redonda. O Marlon marca um gol e ele começa a esbravejar com a torcida, joga, não sei se ele chegou a xingar a torcida, mas chegou a fazer gestos, né, tipo meio que jogando coisas com os braços, e os jogadores trataram de acalmá-lo, porque a torcida vinha pegando no pé dele, né, de maneira sistemática, por conta das atuações que não estavam de acordo com o previsto, né, que a torcida tinha muita expectativa e ainda tem com o Marlon, né, o Marlon que saiu do Fluminense como uma joia, foi inclusive vendido ao Barcelona, mas depois que retornou ao Fluminense, ele não tem tido, pra falar a verdade, eu acho que ele não teve uma atuação assim digna daquele Marlon que saiu do Fluminense. E com o Lima também, o torcedor pega muito no pé dele, mas eu não acho que o Lima ele rende bem como volante. Agora, quando ele te joga ali como um 10, como um cara ali de armação, de triangulação, até mesmo aquele cara que chega ali à frente da área para chutar, ou até mesmo para tabelar, ele é um cara muito bom. Ele tem um bom chute, tem um bom passe, tem muita visão de jogo. Inclusive eu sempre falo, aquele jogo da Libertadores que ele entrou à final, para mim ele jogou muito bem mesmo. Ele poderia ter decidido a partida, né, com aquele passe que ele deu que foi magnífico para o Diogo Barbosa, mas o Diogo Barbosa ficou meio em dúvida do que faria, se chutava o gol ou se cruzava a bola pro Keno só encostar, né, escorar para o gol. Mas não dá para dizer, né, que o Lima também não teve uma boa atuação naquela partida. E quando o Lima joga nessa posição do Ganso, ele rende muito mais. Mas aí não sabemos como o Diniz vai fazer essa situação. Ele pode também trazer o Renato Augusto. O Renato Augusto já jogou como volante, mas a gente sabe o Renato Augusto ele tem um problema assim de
mobilidade, né? Talvez por conta da questão física. E ele também não é um bom marcador. Então, o lado, né, onde o Renato Augusto vai estar ali jogando entre o segundo terço e o último terço do campo, ali na criação e também nessa posição de estar podendo, né, finalizar de fora da área. Mas a priori é o Lima que entra no lugar do André para fazer esse trabalho de volante junto ao Martinelli. E aí fechando o meio campo com o Ganso. E a expectativa é grande por conta do jogo, né? É um clássico. E para que o Fluminense se espante de vez esse mau momento. Vale lembrar também que o Fluminense teve uma ótima notícia ontem. Tudo indica que foi firmado o contrato com o Thiago Silva e que ele será jogador do Fluminense em julho, né, ao final do contrato com o Chelsea. Eu vou fazer um vídeo, né, mais detalhado sobre a situação do Thiago Silva, mas assim, é para tranquilizar a torcida que está tudo certo, né? Só se houver, né, alguma tragédia ou então, sei lá, acontecer alguma coisa de última hora que faça ele mudar de ideia, porque ainda não há assinatura de contrato, porém há um compromisso formal, né, entre as partes. E até por isso, né, para não atrapalhar nenhum trâmite, né, burocrático, nenhuma questão relacionada à contratação do atleta, a esposa do Thiago Silva veio ontem a público, por meio do seu Instagram, rede social, desmentir, né, essas especulações, esses rumores de que o Fluminense havia já acertado com o atleta. Até mesmo para não fazer nenhum tipo de extrato, ou então não manchar a paixão, né, que a torcida do Chelsea se alimenta pelo Thiago Silva, que a gente sabe, para quem não sabe, na verdade, o Thiago Silva ele é considerado um grande ídolo da história recente do Chelsea, e ele está ali próximo, se não estiver no mesmo nível, de Lampa, Terry, Drogba, então Peter Cech, né? Então é um status assim que de um jogador praticamente intocável. Eu acredito que a torcida queria demais que ele renovasse o contrato, mas eu acredito que o Chelsea, né, até por respeito ao atleta, se eventualmente ele não conseguisse ter um bom desempenho por conta da idade, né, na futura temporada, porque é um jogador ímpar. Para mim, é um dos maiores jogadores de todos os tempos dessa posição. Se você olhar o histórico do atleta, já diz muito, até pelos títulos, os times que ele jogou, só time grande. Mas se você olhar a idade que ele tem, né, 39 anos, jogando pelo Chelsea, que tudo bem, as pessoas vão dizer, o Chelsea não tá bem, não tá ok, mas o Chelsea, ele, temporada após temporada, está sempre entre os principais times do mundo que investem nas janelas de transferência. O Chelsea não vem vindo bem por conta da administração, por conta de questões relacionadas também à comissão técnica que comete erros após erros, e isso acaba prejudicando o desempenho do time. Mas ali, meados de 2020, 2021, o Chelsea estava conquistando uma Liga dos Campeões e o Thiago Silva estava nesse elenco. Então é algo assim irreal, um jogador de 39 anos atuando pela Premier League, que simplesmente é a liga mais competitiva e técnica do mundo. Não há o que se discutir. Então, se você avaliar só por essa ótica, só por esse dado, você já entende a grandeza que é o Thiago Silva para o futebol. Então é isso, galera. Eu gostaria de agradecer quem tiver assistido o vídeo. Deixem seu like, seu comentário e sua opinião. Fluminense vai com tudo, vamos vencer hoje? Segue Fluminense, vitória Fluminense.